oficial que é cilada, né? A história da suposta saída do Lula da carceragem lá da Superintendência da Polícia Federal no Paraná, porque a gente já tinha visto o pronunciamento do Dallagnol, o pronunciamento do desembargador Laus, presidente do TRF4, né, todos eles, aliás, um dos mais importantes foi o do Laus, né, esse desembargador, que ele falou, olha, ele não é bem-vindo onde ele está, né, deixando claro que o ponto central, o ponto focal, é essa retirada dele de lá, para quê? Para melhorar, para deixar ele em casa? Não, não é isso. Certamente é para colocar ele numa situação de isolamento ainda maior, em que ele não possa ficar recebendo entrevistadores quase todo dia, como tem feito, personalidades estrangeiras, até muitas vezes o próximo presidente da Argentina, ele recebeu, acho que recebeu até mais de uma vez, não foi? O Alberto Fernandes, outras pessoas aí, né, Jean-Luc Mélenchon, uma liderança nacional, não, botar num presídio federal, que é de segurança máxima, ou num quartel, né, em que necessariamente o acesso é muito mais restrito. Né? Até dos advogados é mais restrito, que dirá de personalidades aí que passam pelo Brasil, ou né, o protocolo para ficar fazendo entrevista. Certamente vai ser pior, eles vão alegar, não, mas aqui tem essa questão de segurança, não pode ficar vão dar um motivo para as entrevistas poderem ser recusadas, né, lá pelo judiciário. E aí, no fim do programa de ontem, eu comentei que chegou, né, o CQD, não bastava apenas o pronunciamento do Dallagnol, quer dizer, do Dallagnol, do Laus e do PT jurídico. Já falei da minha regra pessoal, né, de ouro do Brizola, adaptação. Regra de ouro do Brizola. Globo é a favor, seja contra. Globo é contra, seja a favor. Aí eu falei o seguinte, ó, não, a minha, né, adaptação é o seguinte, PT jurídico é a favor, seja contra, PT jurídico é contra, seja a favor, né, na adaptação da regra de ouro do Brizola. Aí, no final do programa, a gente viu que sequer de adaptação carecia. Por quê? Porque a Globo, a atriz principal da regra de ouro do Brizola, ela saiu a campo ontem dizendo que o Lula tem que sair imediatamente da carceragem da Polícia Federal. Então a gente pode recorrer não só à minha regra de ouro pessoal, que é subsidiária, mas a principal. A gente pode recorrer à regra do Brizola, né? Olha só. Então, eu mostrei aqui ontem no fim do programa o editorial, hein? Então é a posição da família Marinho, o editorial dizendo que o Lula faz uso político da prisão e que essa decisão de não sair da cadeia desrespeita a justiça, que é parte de um projeto, lá no corpo do texto, dizem que ele tem que sair imediatamente, né? E aí eu comentei aqui, ó, agora é oficial, a Rede Globo em editorial quer Lula fora da carceragem da Polícia Federal, na sua superintendência no Paraná, onde inclusive do outro lado da rua tem o acampamento Marisa Letícia. Ou seja, não há mais dúvida de que é cilada. Confirma o furo do duplo expresso de 6 meses atrás, foi quando a gente começou a falar dessa história, lá na época tratando da detração penal fake. Isso aí é para mandar o Lula para o isolamento em presídio federal, ou quartel. Regra de ouro do Brizola, mais uma vez. Se a Globo é a favor, seja contra. Se a Globo é contra, seja a favor. Olha, essa regra não falha nunca, minha gente. Olha que interessante. A Lava Jato ontem se pronunciou, ou veio a público, ela tinha se pronunciado antes, quando ela fez aí a petição para a prorrogação de regime do Lula, os procuradores, na sexta-feira passada, dizendo que eles desistiram de pedir que o Lula pague a multa para progredir de regime. Olha que interessante, aqui a notícia que saiu na Veja, né, reproduzida. Olha como esse pessoal teve uma mudança de coração de repente, né? A gente já tinha, inclusive, alertado ontem para o fato de que não há necessidade de pagar multa para progredir de regime. Se o Lula quisesse, se conviesse progredir de regime, ele não precisa pagar a multa. Então, história de vaquinha, história de dizer lá que os vencedores da Mega Sena vão pagar, se vier é golpe. Não precisa. Ele não tem recursos para pagar, os bens dele estão todos bloqueados, né? Não paga a defesa dele há anos já. Aliás, esse pessoal generoso aí da Mega Sena, por que eles não pagam os honorários devidos ao casal Valesca e Zanin? Cristiano Zanin, né? Seria interessante. Vamos fazer uma vaquinha para isso. Quando começou essa história de progressão de regime, lá da detração fake da Carol Proner, eles não falaram que era uma vaquinha que era necessária, teve Breno Altman, chamou para vaquinha e tal, a gente desmontou, eles enterraram a história da vaquinha, porque a gente mostrou que não precisava. Mas por que naquela época, já que não precisava de vaquinha para pagar a multa, para ele progredir, por que eles não sugeriram uma vaquinha para pagar a defesa dele, que está tirando do próprio bolso, para fazer viagem, vir aqui à Suíça, manter o processo na ONU? Por que não faz a vaquinha para pagar a defesa, a que não está comprometida, que não é parte do PT jurídico? Porque o PT jurídico sempre tentou sabotar o trabalho da defesa, sempre tentou desestabilizar e queimar o filme do Zanin e da Valesca com o Lula. Sempre tentaram fazer isso, dizer que quem pode beneficiar o Lula são eles, que têm interlocução com o golpe, com o STF.
etc, etc, mas que a gente sabe que querem, na verdade, rifar o Lula e tomar conta do partido. Então, não me surpreende nada a Lava Jato ter dito que não vai precisar do pagamento para progredir. Primeiro, porque isso é a jurisprudência pacífica. Segundo, porque eles querem tirar o Lula de lá para tirá-lo da carceragem da PF e mandá-lo para o isolamento num presídio federal. É isso que acontece. E aí não é surpresa também quando me mostraram ontem que quem foi a TVT comentar essa questão da recusa do Lula, as possíveis consequências, se ele pode ou não recusar. Eugênio Aragão. Eugênio Aragão foi lá para a TVT. Olha, que fase está o sindicato dos metalúrgicos? Tem a RBA chamando o Pedro Esteban Serrano para dizer que o Lula tinha que sair, mostrei aqui ontem, a TVT chamando o Eugênio Aragão. Aí vamos lá, ó. Me marcaram nisso aqui ontem, eu dei o print, né? Olha aqui no telão, o Eugênio conversando com a apresentadora, eu falei, ó, o Eugênio Aragão, assim como a Rede Globo, o Deltan Dallagnol e a Globo, né, eu falei aqui, e o desembargador Laus, quer que o Lula saia da Polícia Federal. A sequência é o quê? Que eles não falam. Para ser mandado para um presídio federal, segurança máxima, ou um quartel. Olha como funciona, né, o spin, né, o retrabalho de certas pautas, quando elas são desarmadas, quando elas são expostas por gente como a gente aqui do Duplo Expresso. Eles falaram o seguinte, bom, eles estavam até a segunda-feira, até o Lula soltar na segunda-feira a carta de próprio punho, eles estavam insistindo que o Lula tinha que sair, o 247 publicou, ele tem o dever de sair, ele tem que sair para nos liderar, etc. Aí quando o Lula faz aquilo, eles todos retrabalharam, falaram, não, colou já a versão de que é uma cilada. Gleisi Hoffmann, inclusive, desde sexta-feira, né, deve estar ouvindo e lendo o Duplo Expresso, falou, não, tá esquisito isso, é cilada e tal. Falou, não, a narrativa de que é cilada está pronta. Então vamos retrabalhar para delimitar, atenção, delimitar muito bem o que é a cilada, né, para que ele possa ainda sair, que a gente mande ele para o presídio federal, a um presídio de segurança máxima e isolamento. Então o que eles começaram a martelar, então você vai ver isso aí tanto no PIG, no Partido da Imprensa Golpista, como também no Piguinho Vermelho, que está associado, né, as duas pernas da pinça da guerra híbrida. Começaram a dizer que a cilada era a tornozeleira eletrônica, que esse era o problema, que isso ia corroer a imagem dele, o que é verdade. Mas não era isso. Que é o quê? Aquela história. Bom, se tirar a tornozeleira, não tem problema, ele pode progredir. Então presta atenção como estão martelando isso e ninguém falando da possibilidade da situação penitenciária dele piorar muito. Então tá aqui, ó, o Kennedy Alencar dizendo o seguinte, ó, medida dos procuradores não tem precedente na Lava Jato. Aí, olha, não, e tem isso também. Querer dizer que essa história, essa é a pior, gente. Esse spin aí é o pior de todos. Dizer que a Lava Jato mandar esse pedido para o Lula progredir de regime é um sinal da fraqueza absoluta deles, da iminência da Lava Jato desabar. Então, como eles estão com medo de o STF pegar e soltar o Lula lá em cima, eles próprios pegaram e correram na frente, fizeram isso para mostrar que eles têm o poder de iniciativa ainda, que eles não teriam mais. Presta atenção no que eu acabei de dizer. O STF decidiu de um jeito e está fazendo uma modulação lá da decisão da história das nulidades para preservar o interesse da Lava Jato. Se eles estão com tão enfraquecidos, por que o STF vai se dobrar mais uma vez a Lava Jato? Não tem nada disso. Não tem história de vaza... e sempre o argumento, né? A Lava Jato está enfraquecida por causa do São Glenn Greenwald da esquerda perdida, né? É a Vaza Jato, eles estão morrendo de medo, estão com medo de ir para a cadeia e tal, e aí por isso que eles estão agora, né, dando os anéis para manter os seus dedos. Não é nada disso. Eles continuam com o mesmo poder, porque seguem atuando, defendendo os interesses do império, do imperialismo, são os patrocinadores deles. Então, aí o Kennedy Alencar vendendo essas duas coisas, dizendo que a história é o problema é a tornozeleira e que a Lava Jato está morrendo de medo, assim, tá num momento de muito enfraquecimento. Aí ele fala, ó, então, ó, o efeito é a Vaza Jato, foi o São Glenn, a oração para o São Glenn adiantou, ele ouviu. Ó, então, intenção, que eles dizem, ó, levar o STF a adiar o julgamento do habeas corpus de Lula, que questionam a imparcialidade de Moro e procuradores no caso do apartamento. Aí chamam, Dallagnol e companhia sentiram mudança de ventos no STF. Engraçado essa mudança de ventos, né? O pessoal está aí fazendo uma modulação. Vê quem se pronunciou, nessa matéria ele está dizendo, a lista de ministros que falaram que tem que modular e restringir o alcance da nulidade de quando houve a delação conjunta, as alegações finais conjuntas do delatado e do delator. Foram 8 votos a favor dessa modulação.
Que mudança de vento é esse? Sempre foi isso, a Lava Jato sempre ganha lá de 8-3, né, 10-1, sempre foi isso. 8 falaram isso. Inclusive o que o pessoal está falando, né? O pessoal, né, maravilhoso, né? Ah, são os nossos heróis, novos heróis, Alexandre de Moraes e tal, não sei o quê. Vai ver, Celso de Mello votou, todo mundo aí votando. Mas acho que Celso de Mello até votou que seja, nem tenha isso, que seja só daqui para frente, não tenha nulidade para trás, enfim. Uma leitura errada da realidade, mas mal intencionada. Querer vir com esse papo de que eles estão amedrontados, intimidados diante do Lula e do STF, e que não é uma armação para tirar ele da Superintendência da Polícia Federal e piorar a situação carcerária do Lula, aí eu falei, bom, depois do desembargador Laus, presidente da RF4, confessar que todo esse movimento é só para tirar o inconveniente Lula da Polícia Federal, aí eu me pergunto, Kennedy Alencar, ele é ingênuo ou ele está no esquema? Não sei, responda aí você, Expressional. O que você acha? Se ele é ingênuo ou se ele está no esquema? Aí aqui, mais uma pessoa que eu me pergunto se é ingênuo ou se está no esquema. Quem que é? O autoproclamado. Lembra o ator que se autoproclamou presidente no Brasil, né? E o pessoal disse que essa era a salvação da esquerda, que era a bandeira de luta mais genial de todos os tempos, a história da autoproclamação do ator José de Abreu, a Rede Globo. Pois é, ele veio com esse papinho também de que a Lava Jato está nos seus estertores, aí acabando. Olha só, ele dizer que a Lava Jato está na porta da cadeia, isso é ingenuidade, né? Ele não viu o julgamento, as ponderações que eu estou fazendo aqui, ele não tem ideia, não tem ninguém que entenda direito, que possa falar para ele que o julgamento do STF foi uma farsa e que eles decidiram não decidir e deixar a la carte para beneficiar quem eles quiserem. Ele é ingênuo ou ele está no esquema? Qual o problema aqui que você vê até graficamente, né? A tradução em desenho desse desvio de foco, desse retrabalho da pauta da progressão de regime do Lula, já que eles tinham perdido a batalha quanto a ser bom ou ser cilada, aí eles estão tentando delimitar o significado, né, de cilada. A cilada era a tornozeleira. O nosso amigo Cesare me mandou uma charge do Latuf, que é um chargista genial, aí, progressista, mas nessa ele aí foi ingênuo até. Se deixou levar pelo PT jurídico, por esse spin comunicacional, por esse retrabalho da pauta, delimitando dizendo que o problema é a tornozeleira. Então, aí, para quem está ouvindo só o áudio, é uma charge do Latuf, em que vem, o Lula está na prisão, né, sentadinho aí no banquinho, aí pela janela, né, tem ali, você vê ao fundo uma árvore, uma macieira, né, com as maçãs, e aí entra pela janelinha uma serpente, né, e a serpente, então uma citação bíblica, em vez de estar oferecendo uma maçã para o Lula, está oferecendo uma tornozeleira eletrônica, e o Lula faz um sinal que não, que rejeita essa tentação. Na verdade, é muito mais complicado que isso, Latuf. A tornozeleira, ela pode ser instrumentalizada para conseguir o fim pior, que é mandar o Lula para o isolamento. Então, dizer, olha, a gente ia botar, mas a gente abre mão da tornozeleira, né? Abrimos mão e tal, você pode manter a sua dignidade. Ele sair e ir para o isolamento. Então, você vê como é insidioso essa coisa do PT jurídico. Eles conseguiram retrabalhar, de segunda para cá foram derrotados pelo Duplo Expresso, e aí conseguiram retrabalhar ao ponto de influenciar uma charge do Latuf, de dizer que o problema era a tornozeleira. Não, o problema é muito além da tornozeleira. E aí eu compartilhei com esse comentário lá no Twitter falando, infelizmente o Latuf, que eu admiro muito, cai no foco diversionista lançado pelo PT jurídico, tão logo foi derrotado na segunda-feira com a recusa de Lula. Qual é o desvio de foco? É dizer que o problema é a tornozeleira. Não. O problema é quererem tirar ele da carceragem da Superintendência da Polícia Federal para mandar para um presídio federal, segurança máxima, ou quartel. Fazem isso, esse desvio de foco, para o Lula aceitar quando a Lava Jato não mais exigia a tornozeleira. Eles já não disseram que abrem mão da multa? Na sequência vão dizer que não querem sequer tornozeleira. Vão falar, não, então acabou, o problema era esse e tal, né, o desgaste de imagem, você vai para casa, vai ficar domiciliar, vai ser tranquilo. Não. Logo depois sai a confirmação no segundo julgamento do sítio e mandam ele para um presídio federal, aí de segurança máxima, ou um quartel, pior ainda, com um acesso muito limitado. E aí, mais uma vez, eu falei, esse deve ser o próximo passo. Olho aberto. E aí marquei eles, né, Gleisi Hoffmann, Cristiano Zanin e Valesca Teixeira. Veja que eles reciclaram, né, retrabalharam o discurso, fizeram um spin em 24 horas. Olha, o Tarso Genro, o Paulo Teixeira, o Pedro Serrano, José Eduardo Cardoso e o Eugênio Aragão, né, todos eles
próceres do PT jurídico, para não dizer outra coisa, até a segunda-feira defendiam que o Lula saísse. Né? Saísse para quê? Saísse para cilada armada. Com a rasteira do Lula, com aquela carta de próprio punho, eles mudaram o discurso 180 graus. Passaram a louvar, falsamente, a gente sabe, a altivez do Lula. Sempre enfocando apenas o aspecto da tornozeleira. Não. O problema é o isolamento posterior, em um presídio federal ou quartel. E aí eu vi aqui um vídeo do Paulo Teixeira, estrelando lá no canal do Conversa Fiada, ele que até a véspera dizia que o Lula tinha que progredir junto com seus companheiros do PT jurídico, passou a falar o seguinte: não, o Lula escapou de uma arapuca da Lava Jato, a decisão foi correta do semiaberto, mas aí sempre restringindo a questão da tornozeleira eletrônica e não falando dele ser mandado para o isolamento. Né? Então, essa está sendo a jogada. Você vê que eles retrabalham, né? Quando eles perdem uma, eles tentam fazer uma reciclagem. Né? O PT jurídico antes, olha como eles estavam em bloco aí do fim de semana. Ó. Lá o Brasil 247, que é o diário oficial do PT jurídico, botou Eugênio Aragão dizendo que Lula tem que ser solto já, Tarso Genro dizendo que o Lula semi-livre é o Lula quase livre, que ele tinha que sair assim, ó, mais perto do Lula livre e tal, e o Lula, em princípio, rejeitando. Então, esse pessoal todo, né, com a cara mais lavada, no dia seguinte, depois do pronunciamento do Lula, passaram a falar: não, é isso mesmo, Lula, que altivez maravilhosa e tal, né, escapou da armadilha da tornozeleira, não a armadilha de ser mandado para o isolamento. Então, assim, gente, está transparente, só realmente pessoas muito ingênuas podem não compreender o que está nessa jogada. Né? Pronunciamento aqui, né, do Paulo Teixeira, mas também de outros. Ó, o Tarso Genro saiu dizendo também, agora louvando o Lula. Olha que bonito. Ele que estava falando, que eu mostrei o print 247, ele falando que o Lula tinha que sair. Aí, no dia 1º, ele falou o seguinte: então, no dia seguinte ao pronunciamento do Lula, ele falou: ó, Lula tem direito à progressão, é verdade. E o direito de escolher não usufruir desse direito. Lula tem o direito a sair do cárcere como inocente, com a anulação dos processos ilegais manipulados para a retirada do pleito presidencial. Só os grandes escolhem o segundo caminho. Bom, Tarso Genro, não entendi. Então, no fim de semana e na segunda-feira, quando você estava dizendo que o Lula semi-livre era bom para chegar até o Lula livre, você estava dizendo que ele era pequeno? Aí agora só que você descobriu que ele é grande?